Três ações para aumentar os dividendos da sua carteira. Três empresas para manter a consistência no recebimento de proventos, principalmente quando o mercado está instável, há muita incerteza, queda nos preços dos ativos. O investidor de longo prazo que consegue manter o recebimento de proventos ajuda no seu aporte. Como eu digo, é um oásis no meio do deserto. Enquanto os ativos de risco, as ações, fundos imobiliários caindo, você ter uma consistência de recebimento de proventos vai fazer toda a diferença. Além do que você ter uma carteira com empresas com essas características, com essas que eu vou demonstrar nesse vídeo, você tem uma menor variação do seu patrimônio porque tem mais estabilidade, você tem um beta menor dos ativos, empresas value para receber dividendos. Então assista o vídeo até o final e se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold. E aqui no início quero falar de forma bem rápida sobre o meu serviço de assessoria. Eu sou especialista CEA de investimentos e tenho um serviço de assessoria específico para você, para trazer mais tranquilidade. Vamos juntos estruturar uma carteira para que você possa investir com mais segurança, principalmente nesses momentos de incerteza, onde pode trazer mais tranquilidade você ter uma estratégia, um plano definido. O link aqui para conhecer o meu serviço está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado no topo. Vamos em frente falar aqui de três ações, três empresas que vão trazer mais constância para o pagamento de dividendos, não só no ano de 2025, mas daqui para frente. A estratégia buy hold é manter os ativos por longos períodos e assim a gente vai recebendo proventos, vai abatendo do nosso preço médio, o nosso preço médio ajustado vai diminuindo, o nosso dividend on cost vai aumentando e assim a gente vai evoluindo. E mesmo nos momentos de incerteza, ter aquelas empresas que podem aumentar essa renda passiva. E você continuando com seus aportes nas quedas, você vai travando mais renda para o futuro. Então é muito importante você manter os aportes nos períodos de incerteza, não tentar acertar qual é o melhor momento para aporte, e sim manter. E muita gente está abandonando renda variável, agora está buscando outros ativos. É claro que é importante ter uma carteira diversificada, eu falo sempre aqui no canal, mas você ter a consistência de compra de ativos nas quedas principalmente é quando vai fazer toda a diferença. E vamos falar aqui de empresas de dividendos, empresas value, que já cresceram, já se expandiram, já ganharam o mercado, tem uma política séria de pagamento de proventos. Então vamos falar aqui de três empresas, uma do setor de seguros, uma empresa com alto market share, uma empresa que tem capacidade de ganhar tanto na valorização da ação, quanto também no recebimento de proventos. Então vamos falar também de uma empresa financeira que passa por reestruturação, o banco em reestruturação, vocês já devem imaginar. E a terceira e última, uma empresa estatal, com controle estatal, que tem a possibilidade também de trazer. Essa já é do setor de energia, não poderia ser diferente. Os setores anticíclicos, setor de saneamento, setor de energia elétrica, principalmente as transmissoras de energia, você tem ali uma capacidade de receber dividendos. Isso porque tem previsibilidade nos seus resultados, setor financeiro também, e assim você tem a capacidade de receber proventos ao longo dos tempos. Quais são as características dessas empresas? Como eu disse, previsibilidade de resultado. Então essas empresas, mesmo quando a economia sofre em momentos de incerteza, ela consegue manter ali os seus resultados. Por isso que eu estou falando especificamente do ano de 2025, um período de instabilidade. Quem conseguir manter a sua consistência lá na frente vai ter toda a diferença, não tenho dúvida quanto a isso. E empresas que geram caixa livre, que têm fluxos de caixa e conseguem dos seus resultados, além do lucro líquido lá no final, é gerar caixa livre. E é do caixa que a empresa vai pagar proventos. Empresas mais maduras, então ciclos de vida
mais avançado. Tem alto market share e uma política séria de pagamento de proventos. Então, aqui a gente separa em setores anticíclicos e cíclicos, como eu disse. E se a gente buscar aí setores anticíclicos durante esses momentos de incerteza, essas empresas vão sofrer menos e ter maior previsibilidade. É o que a gente chama do flight to quality. Os investidores, no momento de incerteza, fogem para ativos mais estáveis, onde os seus preços tendem a se manter no mercado e você tem ali uma capacidade de receber dividendos. Receber dividendos, o seu retorno já vai ocorrendo e você consegue, nas quedas, comprar mais ativos. É isso aí. Olha só esse gráfico onde demonstra aqui um ciclo de vida de uma empresa. É um ciclo normal. Tem aqui o início da empresa, a sua fase de crescimento. Essa fase de crescimento, a empresa vai reinvestir os seus lucros para poder crescer e muitas vezes ela não vai pagar tantos dividendos assim. Então essa empresa ela está em fase de expansão, de crescimento. Chega uma fase onde essa empresa já cresceu, fica difícil crescer mais, ela ganha um alto market share, ela tem uma fatia boa do mercado, ela tem ali estabilidade, ela consegue dos seus resultados gerar caixa, porque ela não precisa reinvestir o seu lucro na totalidade, ela precisa só manter os seus ativos, um investimento ou outro, mas ela consegue ter capacidade de pagar proventos. É dessas empresas que a gente vai falar aqui. Vamos falar aqui da primeira empresa, sem enrolação, falar da Porto Seguro. É a primeira empresa da nossa relação aqui, uma empresa do segmento de seguros. Olha só, subiu 25% nos últimos 12 meses. A gente pode ver o gráfico aqui da Porto Seguro, uma empresa que está sendo negociada 8 vezes razão preço sobre lucro. Olha aqui o preço da Porto Seguro, PSSA3, esse é o código da ação, comparado ao Ibovespa, que está em verde, e o Ibovespa, que está em azul, e em verde aqui está o IDIV, que é o índice de dividendos. Vejam só como a empresa teve uma valorização. Teve uma queda acentuada que abre espaço para aportes, sem muitas mudanças nos fundamentos. Vejam aqui, balanço patrimonial, quando a gente fala em patrimônio líquido, a evolução do patrimônio da empresa. Uma empresa que ela vai do seu resultado gerar caixa. Esse caixa ele vai se incorporando no patrimônio líquido e aqui a empresa ela vai crescendo isso e trazendo valor para o seu acionista. O mesmo ocorre aqui com as suas receitas. Olha a receita como sobe aqui numa sequência. E temos aqui o payout da Porto Seguro, que está aproximadamente em 36%. O que é o payout? É o percentual do lucro líquido que a empresa vai entregar em dividendos. Então a gente tem aqui o lucro líquido da empresa, tira o payout e a gente pode ter uma noção aqui do que ela vai pagar. Ela tem um dividend yield atual de aproximadamente 5%. Esse é o dividend yield que a gente tem na Porto Seguro. Ela crescendo os seus resultados, você carrega, né, esse preço médio seu e vai virando um preço médio ajustado, você vai aumentando também seu dividend on cost e você consegue ter um resultado. Por que eu estou falando da Porto Seguro nesse vídeo? Principalmente por a sua capacidade de fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre nada mais que o fluxo de caixa operacional mais o fluxo caixa de investimento. O que é o fluxo caixa de investimento? É o resultado financeiro das suas aplicações, o que ela ganha. Como ela é uma seguradora, ela tem 11,5 bilhões em caixa e produz resultado. Então, isso vai entrar no caixa da empresa todo o resultado, além do seu resultado operacional. Uma empresa aí que tem um ROI acima ali de 20%, então que ela gera ali um resultado para o seu acionista. Ela tem um beta menor que o benchmark, que o Ibovespa, então ela tem menor variação também que o Ibovespa. Isso é muito bom nos momentos de instabilidade. Temos uma comparação aqui da Porto Seguro com outras seguradoras. Eu retrato aqui, tiro aqui como exemplo a Allianz, que é uma empresa alemã, que tem um PL muito próximo da Porto Seguro. Então, ela está abaixo, inclusive, o PL médio das empresas dos setores. Aqui a gente pega empresas em nível internacional também. Eu fiz uma comparação com empresas em outros países, seguradoras em outros países. E aqui ela tem uma capacidade de consistência no pagamento de proventos, uma política séria de pagamento, o que traz ali.
E temos, claro, alguns riscos envolvidos, principalmente taxa Selic muito elevada, apesar da empresa ela não ter dívida, é uma seguradora, ela não tem dívida, mas é uma empresa que ela tem ali o seu custo de capital atrelado, muitas vezes, à taxa Selic, a taxa livre de risco. Ela tem seu custo de capital próprio que está em aproximadamente 18%. Então, o custo do seu patrimônio líquido em 18%. Esse custo aumenta, vai jogar os preços das ações lá para baixo, tá? Qual é a segunda ação que a gente quer falar aqui? Vamos falar do Bradescão, uma empresa do setor financeiro, uma empresa em reestruturação. Dessas que eu estou passando aqui é uma empresa mais arriscada. Por quê? Porque ela está passando, não vou dizer que é um turnaround, mas é uma reestruturação. Vejam só, Bradesco anuncia a reestruturação lá em 2024, comecinho do ano, anunciando. Teve uma queda no seu lucro líquido, alguns resultados ruins, né? Queda das suas ações. Quem acompanhou aqui o canal sabe que eu comecei a comprar as ações aqui quando teve essa queda, a gente começou a acumular. Uma empresa que paga dividendos todos os meses, caiu 30% aproximadamente nos últimos 12 meses. Está sendo negociada 8 vezes o patrimônio líquido. Preço sobre valor patrimonial de 0,7. Então bateram bastante nas ações do Bradesco. Torna-se aqui até uma margem de segurança para aporte. Por isso que eu estou trazendo o Bradesco. Gosto muito do Banco do Brasil, falo muito aqui no canal, mas a gente traz aqui uma possibilidade de aporte. Lembrando do risco, tem o risco aí da sua reestruturação e o banco, muitas vezes o setor financeiro, acredito que em 2025 muitos analistas estão falando sobre isso, da possibilidade de ganhos maiores com spread bancário. Com o aumento da taxa de juros, aumenta a possibilidade também de ganho, mesmo em períodos onde tem a taxa de juros elevada. Vejam só, a importância da diversificação e carregar a empresa. Comparando o Bradesco, olha como caiu muito mais que o Ibovespa e muito mais que o IDIV. Caiu forte aqui, abre possibilidade aqui para quem não tem fazer os seus aportes. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, vamos estudar os ativos e você vai fazer essa verificação, esse estudo e verificar se cabe ou não na sua estratégia. Veja só o Bradesco aqui no seu lucro líquido e o payout aproximado de 50%. Então 50% ele paga de proventos, comparando aí com... E eu faço aqui também uma comparação de indicadores, uma análise relativa do Bradesco, vejam só, 7,6% de relação PL aqui comparado aos bancos do mesmo setor. Tem um PL aqui próximo do Itaú, tem aqui um PL abaixo do BTG Pactual e muito acima do Banco do Brasil. Veja como o Banco do Brasil é o banco mais aqui desvalorizado. Mesmo caindo o Bradesco, é um banco aqui que tem uma relação PL menor. Lembrando que o PL menor é melhor, né? Aquele PL que tem menor expectativa de crescimento, mas ao mesmo tempo traz um valuation atrativo. Tem que tomar muito cuidado com a análise do PL, não é tão simples assim, mas a gente pode fazer sim uma comparação relativa. Olha o ROI aqui do Bradesco, 8,7%. Seu patrimônio líquido também cresce da mesma maneira, né, que a ação anterior que a gente trouxe aqui. Tem aqui um histórico de dividendos, vejam só, a capacidade. O Bradesco ele paga todos os meses, é um dividendo pequenininho, mas é algo que vai entrando ali como se fosse um fundo imobiliário e também a cada 6 meses, 4, 5 meses, paga ali um dividendo maior. Então você pode aumentar os dividendos da sua carteira, lembre-se dos riscos envolvidos. E eu fiz aqui um cálculo aproximado, né, nos últimos 12 meses, o Bradesco ele trouxe aqui de resultado, de lucro líquido, quase 15 bilhões. Ao mesmo tempo, a gente espera que com essa reestruturação do banco, esse lucro líquido consiga ser aumentado. Tem ali um aumento. A gente está jogando aqui vamos comparar aqui uma ideia, né? Pensar aqui em 20% de aumento do lucro líquido. Iria ali para aproximadamente uns 18 bilhões de aumento ali de lucro líquido. Então vai para 18 bilhões, pegando o payout de 50%, teríamos quase 9 bilhões de dividendos. Dividindo pelo número de ações que está em circulação no mercado, 10,6 bilhões, temos proventos por ação de 84 centavos, que dá um dividend yield de 7,5%. Mas lembre-se, você está travando isso, aí vai ter os movimentos das ações dali para frente, você vai recebendo proventos, o seu preço médio ajustado vai diminuindo. E agora, vamos para a terceira e última empresa aqui
sem se estender muito, falar de uma empresa do segmento elétrico. Não poderia ser diferente, vamos falar aqui da CEMIG. Boa parte da sua receita, que é uma empresa do segmento elétrico, como eu disse, é 6,3 bilhões, 67% do seu resultado vem do segmento de distribuição. Tem comercialização, tem gás e geração. São receitas menores e a maior parte, a maior fatia vem mesmo da distribuição. Vejam só de onde vem a receita. É uma empresa que teve uma valorização no último ano de 35%. Mesmo com as quedas durante os anos do Ibovespa, a gente tem aqui uma valorização. E olha só, mesmo com a valorização, como ela teve um aumento do lucro líquido, está sendo negociada em aproximadamente 3,8 vezes o seu lucro. Então, o que traz ali um lucro também um valuation bem atrativo. Não temos as expectativas, né, de tanto crescimento, mas a gente vê que é uma empresa que está ficando ali. O PL dela, ó, no mínimo, na mínima histórica. Então tem uma média aqui de 9 vezes e está em 3,8. Veja como veio caindo o PL, a empresa aumentou o lucro, eu vou mostrar aqui. Patrimônio líquido, que é o balanço patrimonial, aquele patrimônio próprio, o capital próprio da empresa. A empresa ela veio aumentando também o patrimônio líquido, na medida que a sua dívida líquida sobre EBITDA. O que eu estou comparando aqui? Eu estou comparando a dívida da empresa, a dívida líquida, com o seu resultado operacional. Então a gente vê que quanto menor esse número, melhor. Está sendo negociado em 0,6. Sua dívida é extremamente controlada. Uma boa estrutura de capital, que é o capital próprio e o capital de terceiro, traz valor. Então dívida traz valor para as empresas, isso mesmo. Porque uma empresa que consegue rentabilizar, como a CEMIG no caso, acima um ROI, acima de 20% e consegue um custo de capital de terceiro abaixo desse patamar, ela gera valor com o capital de terceiro. É claro que essa estrutura ela tem que ser adequada, os administradores têm que estudar para chegar num consenso de uma estrutura de capital. E o ROI? A gente vê uma empresa também que aumentando o ROI. Olha o ROI aqui, ó, 28% de ROI. Então a empresa vem trazendo o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Então ela rentabiliza. Então a empresa pode ter dívida e pode inclusive contrair mais dívida nos próximos períodos para melhorar o seu retorno, ok? E a CEMIG aqui, ó, a gente comparando com as empresas do segmento elétrico, a gente vê uma empresa que tem um PL menor aqui, né? Equatorial, por exemplo, 15 vezes, tem expectativa de crescimento tremenda nessa empresa. E a gente vê, comparando a Eletrobras, né, tá bem abaixo aqui, tá 7,7 Eletrobras, CEMIG 3,8. Olha o lucro versus cotações. O lucro, essa linha em verde aqui da CEMIG, como subiu bastante, a gente tem a cotação que no final caiu um pouquinho e o seu lucro aumentou. Então, essa divergência aqui que o investidor de longo prazo ele tem que estar atento, tudo bem? E o payout da CEMIG? Ela tem um payout aproximado no último ano de 68%. Então, é uma empresa aí que ela teve um lucro de 8 bilhões, 68%, aí a gente vai trazer ali um dividend yield, que é o dividendo que ela pagou nos últimos 12 meses, de aproximadamente 13%, tudo bem? Olha o histórico de proventos, uma empresa que tem recorrência todos os anos e principalmente aqui de 2021 para cá, ela teve um aumento no seu patamar, o que traz um dividend yield médio de 10%. Nada mal para uma empresa com estabilidade. Então é uma empresa ali que pode trazer ali um pouco mais de constância, consistência no pagamento. Você diversificando a carteira em ações Brasil, ações no exterior, você tem fundos imobiliários, você tem uma boa renda fixa, você tem ETFs para fazer diversificação, sua carteira ela vai ter ali mais estabilidade. E empresas como essa acabam blindando o seu patrimônio, isso mesmo, porque elas trazem ali mais consistência nos resultados, vão ter variação menor, né? Tirando o Bradesco aqui que teve um beta, o seu histórico de beta aumentou bastante nos últimos períodos pelas incertezas, mas são empresas que vão trazer um pouco mais de estabilidade e recorrência de pagamentos, que vai manter ali a sua capacidade de receber proventos durante todo esse período, né? Principalmente nessas quedas, pode trazer mais tranquilidade. E aí, o que você está fazendo? Está aportando em empresas de dividendos, empresas Value? O que você está fazendo? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante. Você também deixar seu like, ajuda a gente a trazer conteúdo aqui todas as semanas, tudo bem? Eu vou ficando por aqui e com certeza verei você
em uma próxima. Forte abraço, valeu!